Olá, tudo bem com vocês? Resolvi hoje gravar esse vídeo aqui de Gainesville, que é uma cidade a 2 horas de Orlando. Amanhã é dia de check-up do Vinícius na Universidade da Flórida. Então faz um tempo já que eu tô para dar continuidade naqueles vídeos que eu conto um pouco da nossa história, da nossa jornada, que foram os vídeos aí que chegaram tantas famílias, que eu conheci tantas famílias. Foi depois do primeiro vídeo que eu contei um pouco da minha jornada, que tudo aqui começou no Instagram. Então eu contei lá em setembro de 2020 como foi o início dessa nossa jornada, o que nos trouxe aqui a Orlando. E depois as coisas foram acontecendo, eu gravei alguns outros vídeos, mas não dei a sequência que eu gostaria, né? Pela correria, outros conteúdos foram chegando, novas ideias, novos projetos. E hoje aqui, né, toda vez que nós damos continuidade ao estudo do Vini, é sempre um momento para eu olhar para trás, para eu lembrar de como foi esse início da nossa jornada, e me inspirou hoje a fazer esse vídeo. Bom, quem não assistiu, quem chegou agora, eu tenho alguns vídeos lá no meu feed. O meu primeiro vídeo foi em setembro de 2020, que eu contei todo o nosso início. Depois tiveram outros vídeos, mas quem quiser conhecer como foi esse nosso início, volta um pouquinho lá no meu feed que eu vou estar contando detalhes. Então, só para dar continuidade, eu queria abordar um pouquinho. Enfim, eu não contei por que Orlando, né? E muitas pessoas, quando vêm me conversar comigo, falam o porquê Orlando, né? Então, 2014, 2015, 2016 foram anos de muito estudo, muita preparação. Nós nos dedicamos a encontrar profissionais capacitados para cuidar do Vini, né? Lá em 2014, depois que nós tivemos o diagnóstico dele, que foi momentos muito difíceis, né? Mas nós já estávamos cientes do que estava acontecendo, e foi a hora de partir para a luta, partir para cuidar da saúde dele. E aí nós encontramos a melhor médica do Brasil, que fica em São Paulo. Começamos a viajar de 4 em 4 meses para São Paulo, e demorou um certo tempo para a gente conseguir encaixar todos os profissionais que cuidaram dele. Fisioterapeuta para fazer a fisioterapia, hidroterapia, os medicamentos, né? Tudo isso aí foi um conjunto de fatores para que a doença dele não progredisse. Então, como eu falei lá no outro vídeo, em 2014, quando nós tivemos o diagnóstico que ele tinha uma doença rara e progressiva, distrofia muscular de Duchenne, foi um momento, né, de muito choque, porque a gente nunca tinha ouvido falar nada sobre a doença. Então foram os 3 primeiros anos foram anos de conhecimento e de deixar ele bem, de encontrar profissionais, mesmo sendo uma doença que não tem cura, que não tem tratamento, mas existem aí atitudes, né, paliativas para tentar deixar a criança bem, para deixar o adolescente bem, e enquanto vão chegando novos estudos. Então sempre foi assim que a gente pensou. Enquanto não chegar o tratamento, enquanto não chegar a cura, nós vamos deixar ele bem. Então 2014, 2015, 2016 foram anos muito importantes, onde a gente foi estudar, foi a fundo na doença, entender e achar bons profissionais, os melhores profissionais para cuidar dele. Médicos, fisioterapeutas, nutricionista. Ele contou com uma equipe muito grande que deixou ele bem. E graças a Deus as coisas foram acontecendo. Nós não deixamos a doença tomar conta da nossa família. Nós vivemos a vida sabendo que ele tinha uma doença, mas não deixamos a doença tomar conta da nossa vida. Então nós vivemos a nossa vida tentando, claro, sempre colocar a saúde dele em primeiro lugar. E isso, lógico, tiveram aí muitas renúncias, né? Porque dentro desse tratamento paliativo, que a gente chamava, não era bem um tratamento, mas altas doses de corticoide, suplementos diários, fisioterapia, hidroterapia, tudo que nós pudemos fazer no Brasil para deixá-lo bem, nós fizemos. Tudo que estava no nosso alcance, nós fizemos. E aí, eu consideraria um novo marco da nossa vida foi no ano 2016, onde eu tive o conhecimento que existia aqui nos Estados Unidos
um grande grupo chamado PPMD, que foi fundado por uma mãe que perdeu 2 filhos com Duchenne, e ela, por iniciativa própria, começou aí reuniões com famílias, com profissionais, com laboratórios. Esse PPMD, que é esse grupo, já existe há mais de 20 anos, e ela formou uma equipe muito forte, mundialmente, né, é conhecido o PPMD, e uma vez por ano eles se encontravam e continuam se encontrando para discutir os avanços de Duchenne. Então os profissionais, as famílias se reúnem uma vez por ano, e em 2016 foi em Orlando. Então quando eu descobri que existia essa reunião de profissionais, de laboratórios de profissionais, o estudo, que tudo que eu fazia estudar sobre a doença, eu descobri esse PPMD, eu falei, eu preciso estar lá. E foi quando o Frederico tinha apenas 2 anos, né, deixar 2 filhos, o marido, cuidando de tudo, e passar uma semana sozinha num outro país, foi uma decisão muito difícil, mas eu sabia que eu tinha que fazer isso. Então, quando foi em junho de 2016, eu vim para Orlando, né, nós já tínhamos vindo a passeio em 2015 para conhecer, para ir na Disney, mas quando eu soube em 2016 que haveria esse congresso, então foi uma decisão difícil, e vim sozinha, e foi um grande marco na nossa vida, porque foi através desse congresso mundial sobre Duchenne que eu conheci os estudos, eu conheci os profissionais que estavam no topo, né, quem eram as referências, e conheci uma brasileira, uma pessoa muito querida, que fez toda a diferença na minha vida, me ajudou muito nessa luta. Eu quando vim, eu queria informações, eu queria saber o que estava estudando, eu queria saber as novidades, o que eu poderia fazer para o meu filho. E foi aqui que eu achei que seria o nosso lugar. Então, quando eu vi que as coisas aqui estavam andando, que haviam estudos, que haviam tratamentos, que existiam aí, que crianças estavam sendo já cobaias, né, entre aspas, de futuros medicamentos, eu não pensei 2 vezes. Quando eu voltei para o Brasil, eu e meu marido, a gente já conversou das inúmeras possibilidades que existiam, e nós começamos a traçar lá nesse ano que, se tivesse que ser o nosso futuro aqui nos Estados Unidos, que a gente ia trabalhar para isso. Mas é claro, nada acontece do dia para a noite. Eu conheci os laboratórios, eu conheci os estudos, eu conheci uma família brasileira, que ela já morava há mais de 30 anos aqui no Brasil, mas falava a minha língua. Ela me deu toda a força, e foi a partir desse congresso que eu comecei a colocar no papel a possibilidade de vir morar aqui em Orlando. Então eu peguei todos os contatos dos laboratórios e fui estudar a fundo quais as possibilidades reais que meu filho tinha para ser aí um garoto que poderia entrar em um desses estudos. E foram anos de envio de e-mail. Então, assim, eu mandava e-mail, comecei a mandar e-mail em 2016, só para vocês terem uma ideia. Eu passei anos enviando e-mail para todos os laboratórios que possivelmente meu filho poderia entrar, e recebi muito não, né? Primeiro que eu era uma brasileira morando num outro país, e eles sempre dão preferência para quem é americano e tem muitos estudos na Europa, e aceitar um estrangeiro em um desses estudos é muito complicado, né? Existem N fatores que eles... não vou entrar nesse mérito. Quem tem uma família com um portador de Duchenne sabe do que eu tô falando, que as coisas não são tão fáceis assim, né? E aí foram muitos não, por vários motivos. 2016, 2017. Quando foi em 2018, eu vendo, né, esses estudos avançarem, não muito rápido, que nada foi muito rápido, mas quando eu vi que 2018, final de 2018, existia aí
um estudo muito que encaixava os requisitos para o Vinícius, que é o estudo que ele está agora. Foi o momento que eu sentei com meu marido e a gente começou a colocar como possibilidade para 2019 fazer essa mudança. E só depois que eu me propus a morar nos Estados Unidos, aí sem colocar essa responsabilidade para o estudo, que eu tomei a decisão, não, nós vamos morar nos Estados Unidos e se nós formos morar nos Estados Unidos, você colocaria, porque na realidade nada é sim ou não, né? Tudo o Vinícius pode ser um candidato a entrar no estudo. Então, quando foi no final de 2018, eu mudei. Depois de receber tanto não, eu falei, não, então vamos fazer o contrário. Vamos nos dispor a ir morar nos Estados Unidos e depois perguntar para o estudo se morando já nos Estados Unidos, ele teria a oportunidade de passar pelos testes para poder ser ou não aceito. Porque não é também assim, eu vou colocar meu filho, vou inscrever ele num estudo de um novo medicamento de uma doença rara. Não, as coisas não são assim. Então, depois que eu tive, né, essa afirmação, não, eu estou disposta a ir morar nos Estados Unidos, vocês abririam uma oportunidade para o meu filho passar nos testes, prestar os testes para entrar nesse estudo? E foi quando que, no dia do meu aniversário de 2019, eu tive um sim. Sim, se você vier com a sua família morar aqui, estiver dispostos a morar aqui, ele pode prestar os exames, começar as várias etapas, né? Então foi um sim, mas condicionado, ele precisa estar apto a todos os requisitos. Então, em fevereiro de 2009, que nós vimos essa possibilidade, nós não pensamos duas vezes. Ele já estava com 11 anos, e em agosto de 2019 seria a data limite para ele ser aceito. Então, as crianças de 7 a 11 anos que são recrutadas. Então, ele já estava na iminência de completar 11 anos. Então, era aquele momento. Então, foi definitivo, foi decisivo, né, o fato dele já estar com 10 anos e completar 11 anos em agosto. Bom, com esse sim pendente, nós arrumamos a nossa vida, nós resolvemos as coisas em menos de 6 meses. Acredito que foram aí 4 meses entre visto, entre arrumar a casa, começar a estudar onde seria o hospital que ele ia começar a fazer esse estudo. Foram 4 meses apenas para tomar várias decisões. E a gente não sabia de nada como seria, né? Nós só tínhamos uma esperança. 4 meses para mudar nossa vida, para ter uma esperança. Então, quando chegamos aqui em Orlando em junho de 2019, nós não tínhamos certeza de nada. A gente não tinha certeza quanto tempo ia passar, a gente não tinha certeza se ele seria aceito no estudo, nós não tínhamos certeza de quanto tempo ia ser todo esse processo. Nós só viemos mesmo com a esperança dele entrar nesse possível tratamento. Então, um tratamento desse que requer muitas etapas, nós colocamos a nossa vida na mão de Deus e pensamos, se for para dar certo, vai dar certo, né? Com toda a nossa fé, com todas as nossas orações. Chegamos aqui em junho de 2019. Julho de 2019 foi a primeira consulta dele, foi uma pré-consulta. Agosto foi que começou mesmo a bateria. Então foram mais de uma semana, todos os dias no hospital, fazendo testes, todos os tipos de teste, teste de sangue, de força. Foram momentos muito emocionantes para nós, porque a cada conquista, a cada resultado positivo que ele ia passando na seleção, a gente ia aí enchendo o nosso coração de esperança.
E no último dia, que foi o teste mais difícil, que ele precisava levantar em 10 segundos, eu estava sentada e o médico veio conversar comigo. Um médico que até mudou, ele não é mais coordenador do estudo, isso foi em agosto de 2019. E quando ele entrou na sala onde ele estava, ele falou que, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. A ruim é que ele não conseguiu levantar no tempo correto. Mas a boa é que eu vou dar mais uma chance para ele. E aí meu coração veio na boca. Tudo o nosso sonho poderia ali acabar naquele minuto seguinte. Foi quando eu tirei da minha bolsa um pedacinho de chocolate e eu falei, doutor, leva pro Vinícius, porque eu não podia acompanhar nada desses testes. Eu ficava lá fora com o coração na mão, só rezando. E aí eu tirei esse chocolate dentro da minha bolsa e falei, doutor, fala pro Vinícius que é para dar energia para ele, que agora ele vai conseguir levantar em 10 segundos. E fiquei com as minhas orações de mãe, com o coração apertado, e ele foi e ele conseguiu. E aí, alguns minutos depois, o médico veio, me deu parabéns e que ele estava selecionado para entrar no tratamento. Então, setembro de 2019, ele começou a tomar essa medicação que nós não sabíamos se era remédio ou se era apenas farinha, porque os 18 primeiros meses era segredo, né? Era uma fase só experimental e somente o laboratório tinha essa resposta. Então, os 18 primeiros meses foram meses, assim, muito difíceis, porque a gente não sabia, né, se ele estava tomando remédio, se ele não estava, se a doença ia progredir ou se não ia. E os 18 primeiros meses sempre são aqueles meses, né, de adaptação. Começou a escola, começou tudo, eu e meu marido trabalhando à distância, não sabíamos se a gente ia conseguir administrar o nosso escritório à distância. Então, com certeza, os 18 primeiros meses foram os mais difíceis, os mais, eu poderia dizer que foram os mais desafiadores aqui em Orlando. E aí, depois desses 18 meses, as coisas nós notávamos, a gente já começou a notar nos primeiros meses que ele estava melhor, ele estava emagrecendo. A gente viu que uma das promessas desse medicamento é justamente transformar a gordura em músculo. E a gente estava vendo alguma já evolução, então a gente já começou a achar logo nos primeiros meses que ele já estava tomando a medicação, que era a probabilidade de ele tomar a medicação era 60%, 66% e 33% dele estar tomando uma farinha, né? Então, nos primeiros meses a gente já conseguiu ver, né, nos poucos movimentos dele, que para nós essa medicação, só o fato dele não progredir a doença já era já era maravilhoso, já era um milagre para nós. Então esses 18 meses foram com certeza o mais desafiador. E as respostas que a gente chegou aqui sem ter nenhuma, a gente não sabia se a gente ia conseguir se adaptar, se a gente ia conseguir administrar o nosso escritório à distância, a gente não sabia se as crianças iam ficar bem longe dos avós, longe da família, a gente não sabia se a gente ia conseguir fazer tudo isso dar certo, porque é claro, tem o Frederico também, tem a nossa vida, a gente não pode ser egoísta e só querer que algo seja bom para um filho. Tem que ser a família tem que estar bem, a família tem que estar unida, todos têm que estar juntos para que a luta, né, dê certo. Então foram meses, os 18 meses foram muito desafiadores, mas foram além da nossa expectativa. Bom, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, então
estou aqui compartilhando com vocês, que sempre famílias me perguntam, né, como foi essa jornada, e o primeiro vídeo foi um vídeo que eu recebi muito retorno, muito carinho, e essa chegada aqui em Orlando foi realmente muito emocionante, muito desafiadora para nós. Então, espero continuar essa série que eu falo aí sobre a nossa jornada, sobre a nossa vida. Estou inspirada que amanhã é dia de check-up, mas num outro vídeo eu conto mais dos próximos meses e aí, depois desses 18 meses, o Vinícius entrou numa outra fase, tivemos que mudar até de cidade o estudo dele, né? Saiu de Orlando, veio para Gainesville, e num outro vídeo eu conto mais detalhes dessa nossa jornada. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Até a próxima!